Saúdo a igreja com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Amém. Muito obrigado. Apesibiso matonde. Deus abençoe todos nós que estamos aqui. Amém. Amém. Nzambe apambola biso nso tokuta minesiko. Rapidamente, vamos ler já a palavra de Deus. Livro de Salmos, capítulo 3. Do versículo 1 ao versículo 8. Mokanda ya psaume na chapitre na yango 3 verset 1 kino na 8. Salmos Mokanda ya psaume to banzembo 3, na chapitre na yango 3 versículo 1 verset 1 até versículo 8. kino na 8. Já encontramos? Amém. Irmão Cosmo, por favor. Salmos capítulo 3, versículo 1 a 8, assim diz a palavra do Senhor. Amém. 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 Glorifiquemos o nome do Senhor. Glorifica o nome do Senhor. Amém. Muito obrigado, Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Glória, Te louvamos e glória. te glorificamos nesta manhã, ó Deus eterno, porque o Senhor nunca mudou. És o Alfa e Ômega, princípio e fim de todas as coisas, mas o Senhor não tem princípio e não tem fim. Pai, obrigado por mais um dia. Estenda a tua mão nesta manhã. Espírito Santo, vem falar para a tua igreja. Faz entender a palavra ao teu povo. Fale para nós, em nome de Jesus. Amém. 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 Podemos tomar assento. Tofande pai tokutami. Estamos hoje a terminar a quarta semana Lelo tozosilisa 4e semaine na biso. da terceira temporada de jejum e oração. Ya 4e saison na biso ya mabondeli pe ya kokila. Amém. Amém. Não queremos começar sem antes uma palavra de agradecimento à liderança da igreja, Tolingi te kobanda mabondeli sans que tozongisa matonde na liderança ya eglise. todos os obreiros, todos os servos, Basali nyonso na pessoa do pastor Bopé, na persone ya papa Bope pela maneira que o Senhor tem lhe conduzido, na lolenge oyo Nzambe atambusaka ye. pela orientação que tem recebido sempre de Deus Pe na orientation ntango nyonso azalaka kowuta epai na Nzambe. e os temas que tem nos dado, Pe na temo ya pesi biso que nos leva sempre para um crescimento espiritual. oyo ememaka biso ntango nyonso na kokola na molimo. Na verdade, Na bosoto como ovelhas lokola bampate do Senhor, ya Nzambe temos recebido bom pasto tozwaka mpenza bilei ya malamu e boa água nesta casa. mpe na mai ya malamu na ndako oyo. Amém. Amen. Ao longo da semana eu dizia que há lugares que só se entrega águas sujas. Na kati na esika oyo tolobaki na poso ete eza na bisika mosusu bapesaka kaka mai ya mabe. Estamos aqui Toza na esika oyo num lugar onde recebemos bom pasto na esika oyo tozwaka bilei ya malamu e águas refrescantes. mpe mai mpenza oyo ekitisaka motema. Isso que vai nos ajudar muito Ya solo tokosunga makasi para o nosso crescimento espiritual. mpo na bokoli na biso na molimo. Amém. Amen. Você e eu que estamos aqui Yo na nga tokutami na esika oyo somos abençoados. Amém. toza bato bapambolami. Amém. Amen. Louvado seja o nome do Senhor. Amen. A quarta semana começou na terça-feira já. 4e semaine na biso tobandaki yango mokolo ya mardi. Vamos tentar resumir um pouco Nazomeka kokomisa yango mokuse moke makambo toteyaki. para estarmos todos juntos, caminhar juntos. Amen. Po ete totambola elongo biso nyonso. Amém. Amen. Na terça-feira, Mokolo ya mardi lemos no Salmo 83, totangaki na mokanda ya psaume na chapitre 83 do versículo 1 ao versículo 18. verset 1 kino na 18. Levanta-te, Senhor. Kolo telema. Este é o nosso tema Yango nde eza teme na biso ya monene da terceira temporada. ya 3e saison na biso ya mabondeli. Amém. Amen. E nesta quarta semana, Pe na 4e semaine oyo temos um subtema tozalaki na sutemo tokokabola que é julgue, Senhor, ete nkolo sambisa e confunda os nossos mpe inimigos. confondre baini na biso. Amen. Julgue e confunda os nossos inimigos. Nkolo sambisa mpe confondre baini na biso. Amém. Amen. Nesta semana estamos a
a clamar ao Senhor para julgar e confundir nossos mpo so inimigos. tobandaki kobela epai ya nzambe mpo ete asambisa baini na biso nyonso. Dizíamos julgar é Esengeli condenar. asambisa mpe akonfondre bango. Julgar é condenar. Kosambisa eza kokondane. É fazer julgamento Ezali kosambisa e condenar. ya kokondane. E confundir Kokonfondre é tornar alguém eza confuso. kokomisa moto Confuso, confus. sem Amen. saber o que fazer. Azoyeba te asala nini. Lhe meter atrapalhado, Kotia ye na kati ya lhe atrapalation. meter atordoado. Kotia ye na kati ya embrouillement. Ok. Amém. Amen. E não saber o que fazer. Azoyeba te asala nini. Amém. Amen. É assim que Deus faz com nossos inimigos. Na lolenga nde nzambe asalaka na baini na biso. Amém. Amen. Falamos que clamar é demonstrar confiança a Deus. Tolobaki ete kobela eza kodalisa confiance oyo toza nango epa na nzambe. Depender de Deus. Kodependre kaka na nzambe. Amém. Amen. É como uma criança, quando alguém lhe bate lá fora, Eza lokola mwana moke soki babeti ye kuna na balabala sempre vai correr no pai. akimaka ntango nyonso epa baboti na ye. Amém. Amen. Mesmo que seu pai é pequeno, Ata moboti na ye eza moke, o inimigo grande, enemi na ye eza molai makasi, mas ele tem confiança que o meu pai kasi aza na confiance na baboti na ye to na moboti na ye tem força para derrotar o ete inimigo. moboti na ye aza makasi mpo akotela ye na likambo wana. Amém. Amen. Por isso, quando clamamos a Deus, Yango na ntango tobelelaka epa na nzambe, Deus ouve nzambe ayokaka e responde os seus mpe ayanolaka clamores. na bana na ye. Vemos muitos exemplos na Bíblia que muitos clamaram e foram respondidos. Pesaki bandakisa ebele na biblia na bato nyonso babelelaki epai na nzambe mpe bazwaki biyano na Ninguém bango. clamou com sinceridade que não foi Motu atendido. moko te atikala kobelela na sincerité bongo nzambe ayanola ye te. Vimos os discípulos no barco. Tomonaki Quando a bayekoli na kati ya bwato tempestade levantou-se no mar. ya solo mbongo etombwamaki. A Bíblia diz que Jesus estava a dormir lá na... Makomi elobi ete yesu abandaki kolala na kati ya bwato na suka e os discípulos clamaram. mpe bayekoli bake E o kobelela Senhor ye. levantou. Nkolo telema E ele levantou e fez acalmar a mpe tempestade. atelemaki agangelaki mopepe. Amém. Amen. Todo aquele que persegue o Filho de Deus Bato nyonso balandaka bana na nzambe faz-se também inimigo de Deus. bakomaka mpe bayini ya nzambe. Amen. Deus disse na sua palavra: Nzambe alobi boye na maloba na ye, abençoarei todos que te abençoarem. nakopambola moto nyonso akopambola E bino também amaldiçoarei todos mpe que te nakolakela amaldiçoarem. mabe motu nyonso akolakela bino mabe. Amém. Amen. Também dissemos que Jesus Tolobaki ete yesu encontrou Saulo. akutanaki na Saul, Ele disse: por que me persegues? atunaki mpo na nini oza kolanda ngai, Por que me persegues? ozolanda ngai mpo na nini? Mas Paulo perseguia quem? Kasi Saul abandaki kolanda nani? Perseguia os cristãos. Abandaki kolanda bakristu. Todo que se faz inimigo de cristão Bato nyonso basalaka binemi ya bakristu torna-se inimigo de Deus também. bakomaka mpe enemi ya nzambe, E ninguém pode lutar com Deus. mpe mutu moko takoki kobunda na Todos os nzambe. inimigos de Deus são derrotados e confundidos. Bato baenemi nyonso ya nzambe bazwaka esheke mpe bazalaka confondu. Amém. Amen. Vimos que nesse salmo que Israel estava cercado. Tomonaki na mokanda ya psaume ete Israel azalaki encerclé. Os inimigos vizinhos se reuniram todos. Baenemi basanganaki bango nyonso. 10 nações se reuniram, cercaram 10 Israel. nations basanganaki bango nyonso contre Israel. Israel, uma nação pequena, Israel ezalaki nation moko ya moke, cercado ezalaki encerclé por 10 nações. na 10 nations. Entre eles havia também parentes de Israel. Na kati na bango ezalaki mpe na banation oyo bazalaki bandeko ya Israel. Amém. Amen. O salmista clamou. Psalmiste alobi, Asaf disse: Senhor, Asaf alobi, nkolo não fique calado. kokanga munoko Não te, fica sentado. kofanda te, Levanta-te, Senhor. nkolo telema, Olha que me cercaram já. tala bato bazingi biso. Eles disseram que querem me arrancar desta terra. Balobi ete balingi bapikola biso na mabele. A intenção do inimigo era arrancar Israel do mapa. Intention ya moyini ezalaki alongola Israel na carte géographique, Desaparecer do mapa. a disparaître na carte géographique, Também na memória das pessoas. mpe na mémoire ya bato, Que as gerações vindouras não podiam ete se na lembrar. bagénération bakoya bakanisa lisusu te ete Israel ezalaka. Amém. Amen. Essa era a intenção do inimigo. Yango nde ezalaki intention ya moyini. Por quê? Mpo na nini? Dissemos que
eles sabiam que é através de Israel bayebaki ete na nzela ya Israel viria o Messias Mesia akouta kuna to e akoya na nzela ya cumprir, cumprir as Israel promessas de Deus através da nação de pe Israel. bakokokisa bilaka ya nzambe na nzela ya Israel. Por isso os inimigos se reuniram todos Yango wana bayini basanganaki bango nyonso para fazer desaparecer po Israel. badisparaître Israel na mokili. Amém. Amen. Levanta-te, Senhor. Kolo telema Não demora. koumela te. A missão do inimigo é matar, destruir, roubar. Intention ya moyini ezali koboma koyiba mpe kobebisa. Por isso queriam apagar Israel do Yango mapa. wana balingaki badisparaître Israel na carte géographique. Amém. Amen. O clamor de Asaf Kobelela ya Azaf era clamar ao Senhor para confundir os inimigos. azalaki kobelela nzambe mpo akonfondre bayini na bango. Confundam meus inimigos, Senhor. Kokonfondre bayini na bango. Como fizeste com o passado, com meus inimigos, lolenge osalaki na ntango ya kala faça também hoje. sala mpe lelo. Amém. Amen. Como fizeste com os amalequitas, lolenge osalaki na bamalesite, como fizeste com os inimigos antigos, lolenge osalaki na bayini na biso ya kala os cananeus, bakananeyen que foram derrotados na mão de Gideão. oyo bazwaki esheki liboso ya Gedeon. Faça também hoje com esses Kolo inimigos sala levantados. mpe lelo na bayini oyo batelemeli biso oyo baencercle biso. Louvado seja o nome do Senhor. Amen. Dizíamos que quando oramos, devemos orar com base na palavra. tolobaki ete ntango tozobondela esengeli tobondela na base ya maloba na nzambe. Começa a enumerar aquilo que Deus já fez na tua vida. banda koenumere to kotanga makambo nyonso nzambe asasali na bomoi na yo. Isso que Asaf fazia. lolenge Azafa asalaki Faz lembrar Deus, me fizeste atravessar o mar vermelho. kanisisa nzambe makambo nyonso oyo akatisi yo Passei em vários perigos. na badanger ebele oyo okatisi. O Senhor me livrou de todos. nkolo akangoli yo na Faça badanger nyonso também wana. isso comigo agora. yebisa esala mpe lolenge moko na nga lelo Porque és o Deus que fez no passado, mpo oza nzambe oyo asalaki na ntango akala faz hoje ozosala lelo e fará para todos okosala sempre. lisusu na batango ekoya. Amém. Amen. As nossas orações devem ser baseadas mabondeli na biso fundamento esengeli da ezala palavra. baze na makambo nzambe asasali. Amém. Amen. Quando estamos cercados, ntango toza encercle muitas vezes vimos que não temos saída nenhuma. bambala ebele tomonaka nzela ya kobima te, Mas é aí onde o Senhor vai se manifestar. kasi kuna nde nzambe amonisaka nkembo na Onde vai ye. mostrar a sua glória. amonisaka nkembo na ye. Amém. Amen. E na sexta-feira, mpe mokolo ya vendredi falamos, tolobaki lemos no livro de Êxodo, capítulo 14, totangaki na mokanda exode na chapitre 14 e também Esther 7, mpe na mokanda ester na chapitre na yango 7 no versículo 8 até 10. na verset 8 kino na 10. É lá onde vimos a história kuna nde tomonaki lisolo ya de um homem moto moko chamado Amã, babengi na nkombo ya man que foi humilhado, que foi confundido. oyo azalaki humilie mpe azalaki confondu. Mas antes disso, vimos que o povo de Israel, kasi tomonaki yambo ete libota ya Israel quando saiu do Egito, ntango babimi na mabele ya Egypte depois de muito tempo de escravidão, na bamvula ebele bawumelaki na kati ya bowumbu, Faraó libertou o povo. faraon atikaki bango babima bakende Começaram a andar. na etamboli na bango. A Bíblia diz que Deus confundiu o coração de Faraó. makomi elobi ete nzambe akomisaki motema ya faraon makasi, Endureceu o coração de Faraó. akomisaki motema ya faraon makasi. Depois disse: como é que deixamos passar, sair esse povo? na nsima faraon amilobeli lolenge nini totiki peple oyo babima. Agora quem é que vai fazer o trabalho forçado aqui? sikoyo no nani Egito? abanda kosala mosala ya makasi oyo bango Quem babandaki vai fazer os kosala? tijolos aqui? nani abanda kobeta babrike oyo bango babandaki Quem kobeta? vai construir Egito? nani akotonga Egypte ndenge Israel ebandaki kotonga Egypte? Amém. Amen. E Faraó preparou os carros, mpe máquinas, faraon todo o abongisaki bachar de combat Todo mpe o mampinga exército. na ye bango nyonso. muitos carros, exército, tudo, cavaleiros, preparou bachar de combat na bango nyonso babongisaki mpe mampinga na bango para seguir o mpo na filho de kolanda Israel. libota ya Israel. Amém. Amen. E Deus disse que Ele não fez passar o povo de Israel no caminho dos inimigos que eram os mpe filisteus, nzambe alingaki te Israel ekende na nzela ya bafilistin, mas lhe fez passar, mpe lhe fez rodear o deserto. abalusi libota na ye na nzela mosusu. Amém. Amen. A Bíblia diz que
makomi elobi Deus disse a Moisés: nzambe alobi na Moïse fala ao povo que voltem yebisa peuple ya Israeli babaluka to bazonga e vão se acampar próximo do mar, pe bafanda pembeni ya mai no lugar chamado Pi-Hahirote. na esiko babengi Pi-Hahirote. Amém. Amen. Ouvimos que Pi-Hahirote é um lugar que é entrada sem saída. toyokaki ete Pi-Hahirote elingi koloba esika moko bato bakoti ezanga place ya kobima, Beco sem saída. beko ezanga esika ya kobima. Havia montanhas grandes dos lados. ezalaki na bangomba oyo etombwama ya milai pembeni na Ao lado yango direito e lado esquerdo. na loboko na ye ya mwasi mpe ya mobali, E à frente era o Mar Vermelho. mpe liboso na yango ezalaki na mer rouge, E atrás viam os mpe na inimigos. nsima ezalaki na bayini. Amém. Amen. Mas Deus disse que vão e se acampem naquele lugar aí. kasi nzambe atindi bango bakende bazonga bafanda na esika Deus wana. faz armadilhas para nossos inimigos. nzambe asalaki motambo mpo na bayini na biso. Os discípulos disseram: ah, pronto, estão perdidos no deserto. bayini bazoloba ete ya solo babungi na kati ya desert, Estão cercados no deserto. bazalaki encercle na desert. Os israelitas estão perdidos no deserto. baisraelite babungaki na kati ya desert. Mas era o plano de Deus. nzoka nde ezalaki mabongisi ya Era a nzambe, armadilha de Deus. ezalaki piège oyo nzambe Deus faz atiaki bango. armadilhas para nossos inimigos. nzambe atiaka bapiège mpo na bayini na Para biso serem confundidos. mpo bazala confondu, Para serem humilhados. mpo bazala humilie. Amém. amen. Dizíamos que muitas vezes, quando estamos numa entrada sem tolobaki saída, ete ntango nyonso tozokutama na esika moko place ya kobima eza te, muitas vezes é uma Bambale armadilha. belé. É uma armadilha para o nosso inimigo cair aí. ezalaka bapiège oyo nzambe atie mpo na bayini na biso. Jesus disse que tereis várias aflições, yesu alobi ete bokokutana na baproblème ebele, mas tem de bom ânimo. bozala na makasi Eu venci o mundo. mpo nga nalongi mokili. Amém. Amen. Se você é um cristão fiel, soki ozali mokristo moko aza você tem fidèle, aliança com Deus. ozali na boyokani na nzambe. Dizíamos que todo aquele que tem aliança com Deus, tolobaki ete bato nyonso baza na boyokani na quando é nzambe, atacado, ntango baza atake, estão a atacar o próprio Deus. nzoka nde baza koatake nzambe ye moko. Amém. amen. Por isso é importante tendo uma aliança com Deus. yango wana esengeli ozala na boyokani na nzambe to alliance na nzambe. Amém. amen. Então os egípcios vieram, Faraó com todo o seu baegyptien exército. baye farao na mampinga na ye nyonso Ele disse: na pronto, mituka na bango, pronto, agora é que vamos vencer. balobi sikoyo tokolonga Vamos israele, empurrar para o mar, vamos morrer todos. tokotindika bango na mai bakokufa. Amém. amen. E o povo sem saída. mpe ezalaki esika Olha moko para aqui, place uma akobima montanha eza te. grande. tala bangambu na bango nyonso mibale Para bangomba direita, milai montanha etombwami, Para frente veio o mar vermelho. liboso na bango ezalaki na mer rouge. Começaram a clamar a Deus: babandi kobelela epai na Senhor. nzambe, nkolo vamos morrer. nkolo tokokufa. Moisés, por que nos trouxeste aqui? moïse mpo na nini oyeni na biso na Será que esika lá no Egito não tinha ya solo kuna na sepultura? egypte ezalaki na batombo te mpo na kokunda biso. Amém. amen. Mas Moisés disse: esperem. moïse ayesi bango bozela, Esses egípcios que estão a ver hoje aqui, bomoni baegyptien bozomona lelo, nunca mais vão lhes ver. bokotikalaka komona bango Porque lisusu o te. Deus vai lutar por vocês. po nzambe akobundela bino. gloria. Louvado seja o nome do Senhor. amen. Quando o exército aproximou para atacar ntango Israel, egypte apusani mpo na atake israele, a Bíblia diz que makomi elobi colocou-se uma nuvem entre eles. pepe lipata moko eyaki Entre israelitas e katikati os na egípcios. baisraelite na baegyptien. amen. Deus começou a estragar os carros deles. nzambe abandi kobebisa mituka na bango, Os pneus começaram a sair. bapine bandi kolongwa yango Deus começou a moko, confundir os nzambe inimigos. abandi kokonfondre bayini ya israele. Moisés estendeu a mão ao mar. nzambe ayebisi moïse tanda loboko no likolo ya E mai, o mar se abriu. mpe mai A efungwama. Bíblia diz que formou-se duas makomi paredes. elobi Duas paredes formaram de água. mai eforme bamure ya milai. Amém. Amen. E o povo de mpe Israel libota ya atravessou nzambe em terra israele seca bakatisi mer rouge a pied sec. amen. até no outro lado. ti na ngambo mosusu, E os inimigos também mpe bayini entram mpe naquele caminho. bakoti mpe na kati ya mer rouge. Depois que Moisés estendeu a mão de novo, na nsima moïse atandi susu loboko ne likolo ya mai, todo o exército de Faraó, mampinga nyonso ya farao, todos os cavalos, todos os carros, bamituka nyonso todo o exército. bango nyonso Foi na engolido kati ya pelas mai, mai emelaki bango. Amém. amen. E foi glorificado o nome de Deus. mpe nkombo ya nzambe ekumamaki, Porque Deus disse: mpo nzambe alobaki farei isso nakosala yango para que o meu nome seja glorificado po em ete Faraó. nkombo na
na nga nzambe ekumama E o liboso ya nome de Deus Faraon. foi glorificado naquele Nkombo dia. ya nzambe ekumamaki liboso ya Faraon. Louvado seja o Gloria. nome do Senhor. Gloria. Diante de Gloria. beco sem saída. Liboso ya beko moko ezanga ebimeli. Diante do beco sem saída. Liboso ya esika moko oyo place ya kobimeza te. Clama somente a Deus. Belela kaka kombo ya nzambe. Clama somente a Deus. Belela kaka kombo ya nzambe. Ele no momento certo vai dar a resposta. Ye na tango elongo bani akoya kopesa yo eyano. Amém. Amen. E assim que o povo de Israel clamou a Deus. Na lolenge ya nde bana ya Israel babelelaki nzambe. E receberam a solução. Mpe bazwaki solution. Amém. Amen. Piairote Pi aerote significa elingi beco koloba sem saída. esika moko ezanga place ya kobima. É mesmo aí onde Deus vai te levar Kuna nde nzambe azomema yo para fazer exaltar o seu nome. mpo akumisa kombo na ye mosantu. Amém. Amen. Louvado seja o nome do Senhor. Gloria. E também vimos Pedro o mona homem aquele sus. orgulhoso, Moto ya Amã. lolendo Aman. Amã, que era príncipe do rei, Aman Assuero. azalaki mokonzi atombwama mpenza makasi. e o rei lhe exaltou mais sobre todos os príncipes. Mokonzi asuerisi atombolaki ye lisusu makasi likolo ya baprince nyonso. Amém. Amen. E a orientação do rei era: Mpe orientation ya roi ezalaki quando Amã está a passar, ntango Aman abanda koleka todos têm que se levantar, bato nyonso na mboka esengeli bafukamela ye adorar o Amã. bagumbamela Aman. Amém. Amen. Mas havia um homem judeu, Kasi ezalaki na moto moko moyuda fiel a Deus, fiel a Deus, azalaki fidele epa na nzambe que não aceitava se corromper, oyo abandaki kolinga te akorompre que não aceitava conscience na servir ye. outros deuses estranhos. Azalaki kolinga te kosambela banzambe mosusu Ele ya não se bapaya. dobrava, não se ajoelhava. Abandaki quando cantava. kofukama te soki Aman azoleka. E isso criou grande raiva para Amã. Ebandaki kopesa kanda makasi epai ya Aman. Piorou mais quando ouviu que ele era judeu. Ntango ayoki lisusu ete azalaki moyuda Mandou fazer um decreto para eliminar todos os asalisi judeus. dekre moko mpo ete baelimine bayuda nyonso. Mas os judeus, apercebendo disso, Kasi ntango bayuda bayoki likambo oyo levantaram uma oração em jejum. batelemaki na Clamar a mabondeli Deus. mpe kokila bazobelela Clamar a epa na Deus. nzambe bazobelela epa na Porque nzambe sabiam qual é o Deus que serviam. mpo bayebaki nzambe oyo bango babandaki kosalela. Amen. 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 E o rei não recebia ninguém sem ele próprio chamar mpe a chamar. mokonzi abandaki koyamba mutu moko te liboso na ye soki ye mokonzi abengi ye te. Mas Esther, Kasi Ester uma mulher judia, mwasi oyo ya moyuda foi ter com o rei. akei kokutana na roi, Foi conceder o seu pedido. akei kosenga bosenga na ye epai ya roi, Foi clamar ao rei. akei kobelela epai na mokonzi. Olha, o nosso povo vai ser Mokonzi exterminado. tala likambo na biso awa. O nosso povo vai ser exterminado. Vai Peple ser na biso eliminado. nyonso bakosilisa bango na mabele oyo. Amém. Amen. E Esther preparou um banquete. Mpe Ester apreparaki Disse feti ao rei: moko. vem à minha casa. Abengisi mokonzi na ndako na ye mpo bakende kosepela na banquete. feti wana. Mas Na não vem feti oyo sozinho. abongisaki. Não vem sozinho, vem com Amã. Alobi koya yo moko te yaka na Amani. Primeiro dia foram no banquete Mokolo ya voltar. liboso bakendaki na feti wana. Saiu alegre, contente. Babimaki ye na esengo Quando makasi. saía do palácio, Ntango bazobima na ndako ya Ester. Amã viu, mas que está aí. Eme Amani amoni Mardoshi avandi pembeni. Agora vou ver se ele não vai levantar. Atali ye soki akotelema ntango Amani azoleka. Mardoqueu não levantou. A Mardoshi atelemaki te. Ele no seu coração disse: se ainda a rainha me convidou Na motema ne azomiloba reni kutu abengisi ngai. para sair comer com a rainha, Nazobima kolia na uti kolia na com o rene rei, na roi. esse homem aqui não pode levantar. Bongo mutu oyo akoki kotelema te Ficou muito triste akomaki na mawa makasi. e foi em casa. Mpe ntango azongi na ndako na Começou a ye contar nos seus amigos, abandi kobetela bandeko na ye lisolo. na sua mulher. Abeti lisolo epai ya mwasi na E as ye. mulheres aconselham: olha, faz Mpe uma mwasi forca, na ye ayebisi ye. faz uma forca grande Alobi sala nani moko ya molai makasi e pede no ekulusu. rei para ser pendurado aí Mpe esse homem, yebisa epai ya roi ete mutu oyo babaka ye na para ekulusu acabar com essa wana confusão. mpo asilisa na baconfusion nyonso oyo. Deus confunde os inimigos. Nzambe akofondaka baini na Mesmo biso. naquela noite, o rei perdeu sono, não tinha sono. Kaka na butu wana roi azalaki lisusu na pongi E mandou te. vir o livro das Mpe memórias. abengisi ete bamemela ye livre ya mémoire. Logo quando abre na Ntango página kaka fungoli livre wana ya onde há mémoire o nome de Mardoqueu. akwei kaka na esika oyo bakoma histoire ya Houve Mardoche. um tempo que o rei estava a correr risco para ser morto. Ezalaki na ntango moko roi abandaki kokurir danger moko esengelaki baboma ye. Mas houve um homem que lhe salvou. Kasi amoni nkombo ya moto abikisaki ye. O rei perguntou: ei, e esse homem? Roi Fizeram o que atuni com ele? eske moto oyo bosalela ye nini? O que
que foi feito para esse homem que me salvou? bosalaki nini mpo na moto oyo abikisaki roi? Diz até hoje nunca se fez nada. bayebisi ye kino lelo basalela moto oyo eloko te. E Amã também vinha entrando. mpe amani akotaki na ntango wana. Amã, o que podemos fazer para alguém que fez bem ao rei? roi atuni amani bokoki kosalela motu nini oyo Como é abikisa que podemos mokonzi? honrar alguém que lolenge salvou a nini vida do bakoki rei? kopesa lokumu na motu oyo abikisaki mokonzi? Amã deu todos os detalhes. amani apesi badetail nyonso. Diz aí, essa pessoa merece honra. alobi moto azomerite lokumu. Temos que pegar as roupas do rei esengeli bazwa bilamba ya mokonzi ya bokonzi para vestir a ele. balatisa ye. O cavalo do rei, mpe cheval ya roi a coroa. punda na yango balatisa ye mpe motole. E pegamos príncipe aí que mpe gira com ele bazwa aqui moto na moko cidade. mokonzi moko to prince moko abanda kotambusa ye mboka mobimba. Amém. amen. E Deus disse, então você, minha mamãe, pega isso e vai vestir no roi Mardoqueu. alobi na amani yo moko sala makambo wana Amen. epai ya mardoche. Mardoqueu pegou a Mardochê. roupa real, alataki bilamba ya bokonzi foi colocar no corpo de bamatisaki ye Mardoqueu. likolo ya punda. Começa a girar com ele na cidade. alobi banda kotambola na ye mboka mobimba. Deus confunde nossos inimigos. nzambe akonfondaka bayini na biso. Deus confunde nossos inimigos. nzambe akonfondaka bayini na biso. Será coincidência que ele perdeu o sono só naquela noite? eske ezalaki coincidence ete mokonzi abungisa pongi na ye na butu wana? Foi o plano de Deus. ezalaki mabongisi ya nzambe. Amém. amen. Depois de girar com seu inimigo na na nsima cidade, kotambola na moyini na moto oyo abandaki voltou para koyina. casa muito triste. ntango azongi na ndako na ye na mawa nyonso. A mulher lhe disse, ah, mwasi na ye ayebisi ye você já está derrotado. ya solo yo so ozwi esheke na Assim que se makambo meteste oyo. com o judeu, lokola yo so mikotisi na nzela ya os bayuda. judeus têm um Deus verdadeiro. bayuda bazalaka na Você nzambe se ya meteu com o solo. judeu, yo oke komitia na nzela na a tua bango queda já começou. ya solo esheki na yo ebandi Já wana. começaste a cair. yo so obandi kokweya. Amém. amen. Havia dois banquetes preparados para ele. ezalaki na bafeti mibale ebongisamaki. No segundo banquete, quando foi na casa do rei, na feti ya mibale ntango bakie na ndako ya roi. o rei disse então, Esther, pede já o que você quer pedir a mim. roi ayebisi ester senga eloko oyo olingi na kopesa yo. Diz o meu povo já está para ser exterminado. ester ayebisi mokonzi ya solo libota na ngai ebongisami mpo ete basilisa bango Já temos nyonso. a data que estamos ser mortos. basi batie dato oyo esengeli baboma bayuda Até o nyonso. dinheiro que vai se pagar nas pessoas que vão bapesi mpe matar. misolo mpo ete baboma Já bayuda. está confirmado qual é o preço, qual é o basi valor. bakonfirme prix nini oyo bakobomela bayuda nyonso. O rei ficou muito exaltado. roi akomaki na kanda makasi. Quem que fez isso? nani asali Isso makambo que fez roi isso é esse atunaki. homem, Amã, que está aqui. ester ayebisi eza moto bofandi na ye amani moto asali makambo nyonso. Deus ficou muito nervoso, levantou, foi por jardim. roi asilikaki makasi atelemi akei kotambola mwa moke na A jardin. Bíblia diz que quando ele estava a voltar para a casa, makomi elobi ete ntango roi azozonga na kati ya ndako. então Amã também foi para prostrar-se amani akei diante kofukama da liboso ya reine ester para lhe pedir, fala mpo por favor, asenga meu rei. ye abondela mokonzi alembisa kanda na ye Perdoa. alimbisa. Amém. amen. Mas o rei viu ela prostrar kasi na roi mulher. ntango amoni lisusu amani afukami liboso ya ester Ah, ayoki kanda emati lisusu. o rei ficou mais nervoso ainda. akomi lisusu na kanda Será que vai makasi. forçar a mulher aqui neste palácio? alobi okomi koforce lisusu mwasi Será? na kati ya Vai forçar a mulher aqui no na palácio? kati ya palais. Os homens quando escutaram, epa, rei, ntango basali bayoki kaka roi alobi maloba wana tem uma forca que ele preparou. balakisi roi tala kutu eloko oyo abongisaki mpo aboma mardoche. Ele preparou uma forca grande para matar abongisaki Mardoqueu. motambo moko ya monene mpo aboma O rei disse mardoche. então, enforca ele. roi alobi ale bozwa ye moko bomatisa ye likolo kuna. Louvado seja o nome do Senhor. gloria. Todo buraco que cavaste para o teu inimigo, mabulu nyonso bayini na yo batimoli eles próprios vão cavar bango naquele moko buraco. bakozonga na mabulu wana. Todo mal que pensamos para os outros mabe nyonso babongisi mpo na yo vai voltar para nós. ekozongela bango moko. Amém. amen. Dizia tudo quanto semeamos, tudo quanto plantamos, tolobaki ete nyonso tozali kolona fica a saber, vamos colher. yeba ete tokobuka. amen. A colheita é obrigatória. kobuka ezali obligatoire. Querendo ou não, vai escolher. olinga te okobuka. Amém. amen. Ao semear, você que sabe qual vai semear o quê? na kolona yo moko oyebi soko ozolona nini. Mas na colheita já é obrigatório. me na kobuka yebaki okobuka. Amém. amen.
plantou maracujá, vai ter que colher maracujá. soki olonaki marakuja yeba ete okobuka marakuja. Mangueira colocaste na terra, vai Soki colher manga. olonaki manga yeba ete okobuka manga na Não yo. vai dizer, não, eu quero colher maçã. Okoloba tete te nga nalonaki manga me nalingi nabuka masan Você não te. plantou macieira? Yo olonaki masan te. Amém. Amen. Aquilo que o homem semeia é aquilo Nyonso oyo que ele moto colhe. akolona yango nde akobuka. Amém. Amen. Louvado seja o nome do Senhor. Gloria. Louvado seja o nome do Senhor. Amen. A pessoa disse que quem sabe o que planta, não teme o que colhe. Bato balobaka ete kobanga te oyo ozolona okobuka yango. Você sabe que plantou boa semente, Yo moko oyebi ete oloni milona ya malamu, então vai escolher também boa semente. yeba ete okobuka pe milona ya malamu. Louvado seja o nome do Senhor. Gloria. Deus disse, voltem, voltem Nzambe alobi bozonga no pi airote, na pi airot, no lugar, no na beco sem esika saída. oyo ezanga ebimeli. Amém. Amen. É aí onde o meu nome vai ser glorificado. Kuna nde kombo na nga Nzambe kokumama. Muitas vezes quando estás nesse beco, Bambala ebele tokutamaka na kati ya nós basituation pensamos, moko. pronto, a nossa vida terminou. Tozomona ete situation na biso esuki awa. Mas Deus só está aí para ser glorificado o seu Kasi nome. Nzambe nde ayaka kokumisa kombo na ye mosantu na esika yango. Amém. Amen. Levanta-te, Senhor. Kolo telema. Levanta-te, Senhor. Kolo telema. Julgue e confunda o nosso inimigo. Sambisa pe confondre baini na biso. Dizíamos, mesmo que não tens palavra na boca, Tolobaki ete ata tozala maloba te na munoko. as palavras perderam, Maloba esili. mas fala só, levanta-te, Kasi Senhor. loba kaka kolo telema. Levanta-te, Senhor. Kolo telema. E julgue. Pe os nossos sambisa pe confondre Confondre baini na inimigos. biso. Gloria. Amém. Amen. Louvado seja o nome do Senhor. Gloria. No Salmo 3 que lemos hoje, Mokanda Psalm 3 oto tangi lelo. também é um clamor Eza pe kobelela de uma pessoa aflita. ya moto moko akutami na kati ya ba problème. Era um grito de guerra. Ezalaki koganga moko ya bitumba. Em toda a Bíblia, quando encontramos, levanta-te, Senhor, Esika nyonso na makomi na Nzambe esika tozoyoka ete nkolo telema. significava que é um perigo que se aproxima. Elingi koloba ete danger moko eza A koya. vida está em perigo. Na bomoi na biso toza na Então badanger. levanta-te, Senhor. Kolo telema. Peleja por nós. Yawe bundela Os biso. inimigos são muitos. Baenemi na biso baza ebele. Eu mesmo não consigo, não posso. Biso moko tokoki te. Amém. Amen. O Salmo 3 é um clamor do rei Davi. Mokanda ya Psalm 3 ezali koganga to kobelela ya roi David. Amen. Rei Davi Roi David fez esse salmo quando fugia akomi psomo ntango abandaki kokima. do seu filho, Abandaki kokima mwana na ye. Absalom. Absalom. porque Absalão Po Absalom conspirou o reinado do seu pai akonspiraki na trône ya tata na e ye. fez uma rebelião, uma Pe revolta contra asalaki seu pai. rebellion moko alingaki azonga na esika ya tata na ye alongwa. Amém. Amen. A Bíblia diz que quando Davi fugia do palácio, Makomi elobi ete ntango abandaki kokima mwana na ye Absalom foi na altura que escreveu este salmo. eza nde na ntango wana akomaki psomo oyo. A Bíblia diz que Davi saiu envergonhado do Makomi palácio. elobi ete David abimaki na trône na soni. A Bíblia diz, Makomi elobi subiu o Monte das Oliveiras amataki ngomba ya Olivier descalço, na makolo ngulu chorando, abandaki kolela com cabeça coberta, na mutu na ye ya zipi com yango vergonha. na soni. E os inimigos diziam, olha, nem Deus mais tem compaixão dele. Mpe bayini na ye babandaki koloba ete Nzambe azoyokela mawa te. Já em Deus não tem salvação para ele. Mpo na Nzambe lobiko eza susu te mpo na David. Já não há salvação para ele em Deus. Lobiko eza lisusu te mpo na ye. Louvado seja o nome do Senhor. Amen. A Bíblia diz que ele subiu a montanha com aqueles que lhe acompanhavam a chorar, todos a chorar. Makomi elobi ete ngomba oyo abandaki komata na bato nyonso babandaki kolanda ye babandaki kolela. O rei foi humilhado, Mpe roi azalaki humilie. foi atacado pelo próprio filho. Azalaki atake na mwana na ye moko. Amém. Amen. Tornou-se uma vergonha lá em Amém. Jerusalém. Soni elataki Jerusalem mobimba. Porque o ataque não vinha de fora, Po atake eutaki libanda mas te. dentro da Kasi sua ezalaki própria na família. kati ya ndako na ye moko roi David. Amém. Amen. Todos os inimigos começaram a zombar dele. Bayini nyonso babandi koseka ye. Olha ele. Botala ye. Quem é agora que vai lhe defender? Nani akodefendre ye Não siko. tem mais quem lhe defende. Eza na mutu mosusu ta kodefendre ye.
Mas Davi sempre clamava a Deus: kasi davidi ntango nyonso abandaki kobelela kaka nzambe. Senhor, defende-me. Kolo defendre ngai, Defende-me. kolo defendre ngai, Levanta-te. kolo telema, Julga meus inimigos. sambisa baini na ngai. Eu sei, Nayebi o meu Deus nzambe na ngai é o meu escudo até agora. azali ebombamelo Ele que na ngai, levanta a minha cabeça. azali Ele que levanta a minha ye nde cabeça. moto atelemisaka mutu na ngai. O Deus é o escudo. Nzambe na ngai azali nguba na ngai, Ele que nos protege. ye nde moto abatelaka Não ngai. importa o momento, Peu importe tango, mas o Kasi. Deus se levanta no momento certo. nzambe akotelema na tango elongo bani. Absalão foi o terceiro filho de Davi. Absalom azalaki mwana ya davidi ya misato, Mas a história bíblica não tem bom testemunho. kasi na histoire moko biblique azalaki na témoignage ya malamu te, Só tem testemunho ruim. em toda a azalaki kaka na Bíblia. batémoignage ya mabe. Amém. Amen. A Bíblia diz que ele foi o terceiro filho. Makomi elobi ete azalaki mwana ya misato, Na sua mãe tinha também uma outra filha que é a Tamar. na mama na ye azalaki na mwana mosusu oyo babengi na nkombo ya Tamar ya Com ele mwasi. eram de pai e mãe. Bazalaki na tata na mama, Mas havia outros irmãos. kasi azalaki mpe na bandeko A Bíblia diz mosusu. que Tamar era uma mulher bonita. Makomi elobi ete Tamar azalaki mwana mwasi ya kitoko, Até o ponto de outro filho de Davi. Outro filho de Davi, noutra mãe. ezalaki mpe na mwana mosusu ya David na mama Cobiçou essa mosusu Tamar. azalaki kolinga Tamar, Até chegou ao ponto de lhe violar. akomaki na point mpe ya koviole mwana E lhe ndeko na ye, expulsou na rua depois de lhe violar. mpe abengani ye na balabala. Isso tudo quando Absalão escutou, tornou-se Nyonso oyo ainda ntango muito nervoso. Absalom ayoki yango, Os nervos ainda subiram mais. bakande emataki ye lisusu makasi. Amém. Amen. E a partir daquele momento começou a planejar. Kobanda matar os seus ntango wana irmãos. bandi kobongisa mabongisi ya mabe, Passaram 2 anos. baleki bamvula mibale Até que Absalão concretizou o seu plano. ti Absalom akokisaki mabongisi na ye Matou azalaki o na seu meu yango, irmão, aquele que violou a irmã. abomaki ndeko na ye oyo aviolaki ndeko na ye ya mwasi Tamar, E fugiu para uma outra cidade. mpe akimaki na mboka Foi mosusu, para Hebron, akendaki na Hebron. onde vivia seu avô, da parte da mãe. Kuna akendaki kokutana na koko na ye na Ficou muito ngambu ya tempo, mama muito na ye, tempo, ficou muito tempo lá. avandaki kuna bamvula ebele. Depois de um tempo, Na Davi nsima ya mandou ntango chamar, moko voltou. David atindi bayibenga ye azonga, Voltou em ntango Jerusalém. azongi na Jerusalem, Mas ficou ainda 2 anos mais sem se encontrar com o rei. Porque avandaki lisusu mvula mibale sanke bakutana na mwana na ye to na tata na ye David. Davi não queria receber. Tata na ye bandaki kolinga koyamba Mas ye com te. vários conselhos, depois foi Na recebido nsima ya batoli do ebele pai. ayambaki mwana na ye, a tentar reconquistar a amizade do pai. ameki kolonga motema ya tata na ye, Mas já tinha aquela intenção kasi azalaki ntango nyonso na intention na ye ya de bongisaki tomar a posse, ya o lugar do kozwa pai. esika ya tata na ye ya bokonzi. Amém. Amen. Depois de um tempo, pediu ao pai que tenha um voto para pagar lá em Hebron de sair. Na nsima ayebisi tata na ye ete esengeli akende kofuta to ve moko asalaki kuna na Hebron, E o pai lhe dispensou, vai. mpe tata na ye alakaki alobi Era kende, para cumprir o seu plano. ezalaki kaka mpo akende kokokisa Porque mabongisi mesmo na lá no ye. palácio, quando estava no palácio com o Ata pai, ntango ye azalaki na palais royal, a Bíblia diz que makomi elobi boye, quando vinha alguém para ter com o rei, soki moto moko aye mpo akutana na roi, ele ia à frente e recebia aquela pessoa. ye abandaki kokende liboso mpo ayamba mutu wana, Ele abraçava, ele beijava na mão. ayambi ye apesi ye Quer dizer que tentava babisu, conquistar Israel. abandaki kolonga Israele mobimba, Ele dizia aos israelitas: abandaki koyebisa baisraelite, vocês têm bom negócio, mas não têm bom rei para os bino conciliar. boza na makambo ya malamu kasi boza na roi ya bien te. Estava tentar conquistar o Abandaki povo de Israel. komeka kolonga mitema ya baisraelite. Então, quando viaja para Hebron, Soki ntango avoyage mpo na kokende na Hebron, e aí mandou seus espiões, kuna atindi baespion na ye, começam a avisar o povo. bobanda koyebisa bato. Quando escutarem as buzinas, Ntango bokoyoka kaka kelelo ekobeta, quando ouvirem as trombetas, ntango bokoyoka kelelo ekobeta, começam a gritar: Absalão, bobanda Absalão, kaka koganga Absalão, Absalom mokonzi, Absalom mokonzi, Absalom aza mokonzi, Absalom aza mokonzi. Amém. Amen. Quando Davi ouviu isso, pronto, arrumou as coisas que Ntango David ayoki makambo wana alobi esili mpo na ngai awa. Amém. Amen. Louvado seja o nome do Senhor. Amen. Mas o Deus sempre confunde nosso inimigo. Kasi nzambe ntango nyonso akofondaka E a bayibi Bíblia na diz que biso. Absalão foi moço bonito, foi homem bonito, Makomi elobi ete Absalom azalaki elenge mobali moko ya kitoko, tinha boa aparência, azalaki na apparence ya kitoko, tinha muito cabelo. azalaki na suki milai.
com essa sua posição, na se position oyo valia, azalaki na se yango valia para conquistar todo o povo de Israel. azalaki prêt mpona kolonga mitema nyonso ya E baisraelite também muitos lhe apoiavam já. mpe ezalaki na bato ebele bakomaki na ngambu na ye. Amém. Amen. E assim David saiu da cidade, Na humilhado, lolenge na nde David abimaki na mboka deixou lugar akendaki para o filho. atikaki Mesmo assim esika a na batalha mwana não na ye terminou. ata ndenge wana bitumba esilaki te E foram combatendo. babandaki kobunda Numa certa batalha na bitumba moko na mata de Efraim, na zamba ya Efraim. a Bíblia diz que Makomi elobi boye esse homem Absalão moto ya Absalom andar de uma mula, de um animal, abandaki kotambola likolo ya mpunda o cabelo como era muito comprido. suki na ye lokola ezalaki milai A makasi. Bíblia diz que o cabelo pesava quase 2,5 kg. Makomi elobi ete suki na ye kaka oyo abandaki kozala nango na moto ebandaki kopeze 2 kilo na ndambo. Por isso é que ele Suki cortava, todos os anos cortava o cabelo, porque era muito cabelo que ele tinha. Yango azalaki na suki milai ebele makasi. Louvado seja o nome do Senhor. Gloria. Numa dessas suas batalhas, andando de cavalo, Na tango ya bandaki kotambola na bitumba na bango bakendaki azotambola likolo ya punda no meio das árvores, na katikati ya zamba o cabelo se enrolou suki na no ye ramo. elingami na nzete Ele ficou pendurado aí. atikali wana Não conseguiu sair mais daí. azokoka kolongwa te na suki na ye ekangamaki na nzete. E o comandante do exército de Davi, quando chegou aí, Mpe komanda ya mampinga ya Davidi ntango akomi pembeni na ye encontrou ele pendurado lá. akuti Absalom akangami na nzete na suki ekangami na nzete E Davi deu punda ese orientação, elongwaki. deu orientação que não podiam lhe matar. David apesaki orientation ete bokoki koboma mwana na nga te, Mas quando lhe encontraram, kasi ntango bakuti ye não lhe wana pouparam. Não lhe pouparam, foi morto. baepargnaki ye te, Foi morto. babomaki ye. Amém. Amen. Deus confunde nossos inimigos. Nzambe akonfondaka baini na biso. Amen. Esse que é grande comandante, Absalão, Ezalaki komanda ya monene foi confundido. azalaki confondu, O seu cabelo se enrolou na árvore suki na ye ekangamaki na e nzete foi encontrado aí. mpe bakutaki ye wana Foi morto, akufaki, foi humilhado. azalaki humilie. Absalão foi confundido. Absalom azalaki confondu. Gloria. Amen. Amen. Todos os inimigos que se metem com os filhos de Bato Deus nyonso bamitiaka na nzela ya bana nzambe são confundidos. bazalaka ntango nyonso confondu, São confundidos bazalaka e confondu humilhados. mpe bazalaka humilie. São humilhados todos os nossos inimigos. baini na biso nyonso bazalaka humilie. Amém. Amen. No verso 2 que demos, disse que Na verse oyo totangi elobi boye muitos diziam que até o Deus já me esqueceu, já lhe esqueceu. bato ebele babandaki koloba ete nzambe na ye kutu abosani ye, Deus lhe esqueceu. nzambe abosani. Rei foi expulso da cidade, mokonzi oyo babengana na mboka na ye do moko, palácio para a montanha, para se babengani ye na esconder. palais royal akei na ngomba. É muita humilhação. Ezali humiliation ya makasi, Fugiu descalço, akimi ya makolo ngulu, chorando, rei chorando. akimi azolela, E todo o povo que lhe seguia também chorando, mpe peuple nyonso oyo babandaki kolanda ye bazolela com a cabeça coberta. na elongi na ye azipi elamba. Amém. Amen. Isso foi uma grande zombaria Ezalaki koseka moko ya makasi da fé de Davi. ya suka ya bomo ya David. Quem nos zomba da nossa fé, Oyo azokoseka kondima na biso aquele que nos insiste, que nos incita para abandonarmos a fé, na makambo ezali excite biso po ete totika kondima, é ataque muito forte. eza atake moko ya makasi, É ataque forte. eza atake ya makasi. Isso acontece muito na nossa vida. Nyonso ekomaka na bomoi na biso. Olha como ele está. Tala lolenge azali. Até Deus já abandonou. Tala nzambe kutu Mas atiki. está sempre a confiar em Deus. Tango nyonso azolika kaka epa Qual é esse nzambe Deus yango. que vai lhe Nzambe aceitar nini yango mais? akoya kondima ye lisusu. Já não vai lhe responder mais. Bakoyanole lisusu te. Isso aconteceu com Davi também. Yango nde ekomaki mpe ya David. Até o Deus já lhe abandonou. Nzambe mpe atikaki ye. Deus já lhe abandonou. Nzambe atikaki ye. Mas a resposta vem no versículo 3. Kasi eyano eyaki na verset 3. Porém, Yango tu, wana Senhor, és o meu escudo. yo ozali nguba na ngai. Podem zombar de mim. Bakoki koseka nga. Podem falar mal de mim. Bakoki koloba mabe Mas mpo na tu, nga. Senhor, Kasi yo Nzambe és o meu escudo. ozali É o Senhor que nguba levanta a na minha ngai. cabeça. Okotelemisa mutu É na o Senhor que me ngai. sustenta. Yo ntango nyonso Podem osutenaka falar, ngai. podem falar. Bakoki na bango koloba. Mas o Senhor é o meu escudo. Kasi Nzambe azali nguba na ngai. Na tua vida também, na minha vida. Na bomoi na yo mpe na bomoi na Muitos ngai. falam.
bato ebele bakoki koloba Olha toda hora ir aí. boloba ntango nyonso ye kaka Não estamos a ver nada. O que ye está fazendo na tozokutu igreja? na bomoi ne kutu tozomona eloko te Mas você fala somente, o Senhor é meu escudo. kasi loba ntango nyonso ete nzambe aza nguba Ele na me yo sustenta. ye nde moto asutenaka Ele yo que levanta a minha cabeça. ye nde moto akotombola motu na yo. Louvado seja o nome do Senhor. Amen. Muitos vão aparecer a falar assim. Muitos falam assim na vida das bato pessoas. ebele balobaka bongo na bomoi na yo A zombar da fé das pessoas. baza koseka kondima na yo A zombar a tua fé. bazoseka kondima na Mas a yo resposta é essa. O kasi Senhor é o eyano meu na yo escudo. eza tongo na lelo O Senhor é o meu escudo. nzambe aza nguba na Ele é ngai que me protege ye nde moto abatelaka em todos os ngai momentos. na batango nyonso. Amém. Amen. Eles pensavam que vai também abandonar a fé. babandaki kokanisa ete akotika kondima na ye Mas com voz alta ele clamou ao kasi na Senhor. mongongo makasi abelelaki lisusu epa na O nzambe Senhor é a minha força. nzambe aza makasi na Ele é que me ngai sustenta. ye nde moto asutenaka ngai. A frase que diz que ouve-me, Senhor. Quando o David diz que ouve-me, Senhor, ntango davide alobi o nkolo na ngai é um grito de socorro muito ezali forte. koganga moko ya sekuri ya makasi Ouve-me, Senhor. yoka ngai nkolo Porque ele tem a certeza que Deus ouve. mpo azalaki na kondima ete nzambe ayokaka. Ouve-me, Senhor. nkolo yoka ngai Olha, os inimigos estão ao redor da minha tala casa. bayini na ngai bazingeli ngai Levanta-te. nkolo telema. Amém. Amen. E ele disse que Pe alobi. uma multidão me cercou. alobi multitude moko ezingi nga to bato Exército ebele bazingi ngai Exército grande que se levantou contra mim. mapinga ya makasi etelemi liboso na ngai Cercado em todos os lados. bazingi nga bisika nyonso. No versículo 5. Na verset 5 Em vez dele ficar com medo, na esika bango bazala na em kobanga vez de entrar em pânico, na esika bakota na kobanga em vez de entrar em depressão, na esika bakota na depression em vez de entrar em insônia, na esika bakota na kozanga mas ele Ne- disse que dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. makomi elobi ete david alobi alalaki mpe alamuki mpo ete nkolo moto aza kobatela Amen. ye. Amen. Em meio à guerra, Na kati ya bitumba em meio à perseguição, na kati ya persécution um exército até atrás a te seguir, na bamampinga oyo baza na nsima bazolanda mas estás a dizer que eu david alobi deitei-me, nazali komibatela deitei-me, na mibwaki dormi nalali pongi e acordei mpe nalamuki lisusu porque o Senhor me mpo ete sustentou. nkolo ozali kosoutenir Mas que ngai. tipo de sono Gloria. é esse? Que tipo de sono é esse? lolenge nini ya pongi Que tipo de oyo sono é esse? lolenge Em nini meio à ya guerra pongi vai oyo dormir. david abandaki kolala Em meio à guerra vai na dormir kati ya bitumba ye akolala pongi porque ele sabia que existe um Deus a nos proteger. mpo ayebi ete eza na nzambe moko azobatela ye. Amém. Amen. Amada igreja, Amen. o sono pongi é um molingami momento que o ser humano se encontra descontrolado, eza ntango moko moto amikutamaka se kontrole te perde o controle do aperdaka ambiente. kontrole ya milie. Amém. Amen. Quando dormimos, ntango tozolala muitas vezes coisa que passa não sentimos nada. bambala ebele makambo elekaka toyebaka te Mas Davi está a dizer, kasi david dormi e azoloba acordei nazolala mpe porque o nalamuki Senhor me sustentou. po ete nzambe Mas no meio da azobatela guerra, no meio da ngai guerra. na kati ya bitumba. Amen. Gloria. Amen. Gloria. Em meio à guerra, David Na dormiu kati e ya acordou. bitumba david abandaki kolala mpe azolamuka. Amém. Amen. Louvado seja o nome do Senhor. Amen. Quando alguém fecha os olhos, ntango moto akangaka misu o ser humano perde o controle de tudo. bo mutu abungisaka kontrole ya nyonso. Mas Davi disse que deitou kasi dormiu david alobi ete e acordou. na mibwakaka mpo na kolala pongi mpe nalamukaka em meio à guerra. na kati ya bitumba. Amém. Amen. Porque o Senhor me sustentou. po ete nzambe Ele sabia asutenaka qual é o nga Deus ayebaki nzambe nini que está lhe oyo proteger. oyo abatelaka Qual é ye o Deus, aquele ser? ayebaki nzambe nini oyo ye azosalela É o Deus dos exércitos. azali nzambe ya Ele que controla mampinga tudo. akontrolaka nyonso Ele lhe sustentou. ye nde moto asutenaki ye. Amen. É como uma criança que dorme no colo. eza lokola mwana moke oyo alali na kata ya mama na ye Ela não sente nada, não se preocupa com nada. amitungisaka na likambo moko te Porque sabe que ela está po em paz. ayebi ete aza na kimia Ainda que houver barulho, gritos aí. ata makelele ata koganga Mas a criança sempre no kasi sono. okomona mwana alali na kimia nyonso na kata ya mama na ye. Amém. Amen. Porque está no colo,
po da sua mãe. akutami na kata ya mama na ye. Ela tem paz. Aza na kimia. Assim também, aquele que confia no Senhor Na lolenge wana pe batu nyonso balikiaka epa na Nzambe andam em paz. batambolaka na kimia. Amen. Há pessoas neste mundo Eza na batu na mokili oyo não andam de dia. batambolaka na moi te. Se andar de dia tem que pôr óculos escuros, chapéu para Soki passar. azotambola na moi esengeli alata bakagule Porque ele não está bem. po aza malamu te. Amém. Amen. Ele sabe o que semeou. Ele sabe o que plantou. Aza Sabe o que ele plantou. ayebaki oyo aloni Porque qualquer coisa tu vai colher. mpo na ntango nyonso akoki kobuka yango. Só anda de noite Gloria. quando está escuro. Soki Para ninguém lhe ver. mpo mutu te amona ye. Camuflado. Amém. Amen. Mas quem está em Cristo, quem Kasi tem Deus, moto azokuta makati na Kristo aza na Nzambe tem paz. azaka na Anda kimia em qualquer hora, qualquer momento. atambolaka na ntango nyonso. Porque ele está em Amen. paz. Po aza na kimia Ele tem paz com Deus. aza na kimia na Nzambe na ye. Porque ele sabe o seu Deus é o Deus dos deuses. Po ayebi Nzambe oyo azosalela aza Nzambe ya banzambe. O único Deus que salva. Nzambe moko kaka oyo abikisaka. O único Deus que é altíssimo Nzambe moko kaka oyo atombwama sobre toda a terra. likolo ya mokili mobimba. Louvado Gloria. seja o nome do Senhor. Amen. Grande exército atrás dele. Mampinga ya munene na nsima na ye Cercaram ele. bazingi ye, Mas dormiu e acordou. kasi azalaki kolala mpe azolamuka. Amém. Amen. No versículo 7 diz que Na levanta-te, verset 7. Senhor. Alobi nkolo telema, Levanta-te, Senhor. nkolo telema, Venceste os meus inimigos. osi olongi baini na ngai, Feriste o queixo otoboli pota dos meus inimigos. ya baini na ngai. Amen. Amém. Amen. E tiraste os dentes dos meus inimigos. Longola to pikola minu ya baini na ngai, Tirar os dentes, quebrar o queixo significa tirar a autoridade de alguém. kolongola minu mpe kobuka bango elingi koloba kolongola autorité ya baini na Tirou a ngai, autoridade dos inimigos. kolongola autorité ya baini na Desarmou ngai, os inimigos. Desarmou os inimigos. olongoli bango bibundeli É como um general que é desarmado, tirado as oyo patentes. ezalaki bagénéral banini olongoli bagrade na bango nyonso. General, quando está com as patentes, Général ntango aza na bagrade na ye com as suas armas, na minduki na ye, você não consegue encostar nele. yo kokoka kopusa na pembeni na ye Mas te. depois de tirar as patentes e Kasi tirar a arma, soki basi balongoli ye biloko nyonso wana, qualquer criança pode brincar com ele. mutu nyonso ata mwana moke akoki kosakanela ye. É como um cão mau, foi tirar os dentes todos. Eza lokola mbwa moko ya kanda basi babuki ye minu. É o leão que partiram os dentes. Eza lio moko oyo basi babuki minu. Já não tem poder. Aza lisusu na nguya te. Não tem poder. Aza na nguya te. É assim que Deus faz com Na nossos lolenge inimigos. nde Nzambe asalaka Ele na baini na quebra o biso. queixo. Abukaka Quebra o mbanga. queixo. Abukaka Tira os mbanga. dentes. Alongolaka E deixa o minu inimigo sem ya autoridade. baini pe Sem atikaka força bango nenhuma. sem autorité. Porque Glória. Ele é Deus. Po aza Nzambe. Amém. Amen. E no final, no versículo 8, Mpe na suka na verset 8, David disse que David alobi boye, a bênção lipamboli seja para todo o povo. ezala mpo na peuple Ele nyonso. não privou para a bênção para ele. E alobaki te lipamboli ezala kaka mpo Mesmo em na meio ye. à aflição, Azalaki mpe na baproblème na ye, mesmo em meio à aflição, ata na kati ya no meio baproblème, da guerra, na kati ya guerre, não disse que a bênção seja para mim, alobaki te ete lipamboli ezala kaka mpo na mas nga, disse que a bênção alobi seja para o lipamboli teu ezala povo. mpo na peuple nyonso. Louvado seja o nome do Glória, Senhor. glória, Aqui é a palavra do glória. Senhor. Que a bênção Amen. seja para todo o povo. Lipamboli ezala mpo na peuple Louvado seja o nyonso. nome do Senhor. Kombo na Nzambe na biso ekumama. Glória, Obrigado, glória, glória, glória. Amém. Maboko pesili não. Maboko esili wana. Betela Nzambe maboko lisusu makasi makasi makasi. Amen. Mama SP. Samba bolingo, samba na